Fala pessoal, tudo bem? Então, galera, a pergunta é a seguinte: vocês acham que a autoridade policial, na figura do delegado de polícia, pode interferir de forma negativa, ou seja, a prejudicar o acusado em sede de audiência de custódia e num posterior pedido de revogação da preventiva? Então, essa foi a pergunta feita na enquete da semana passada. E o resultado da enquete foi o seguinte: 63% das pessoas que votaram entendem que o delegado tem sim o poder de interferir nessas duas situações. E 37% entendem que não, que o delegado não tem o poder de interferir nessas situações. E para nós entrarmos nessa discussão e expor o nosso pensamento, o meu pensamento no caso, é preciso nós entendermos a dinâmica da prisão em flagrante. Qual o momento mais importante para essa discussão? E para essa discussão eu entendo que o momento mais importante é o despacho do auto de prisão em flagrante. Nesse momento, a autoridade policial, na figura do delegado, vai fazer uma análise da tipicidade e da legalidade do estado flagrancial. Então o que acontece, pessoal? Nesse momento, ele vai dizer o que ele achou da prática do crime, qual a tipificação que ele vai dar naquele momento para a prática do crime e ali ele ofertar as informações ao membro do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Maicon, mas aí qual a interferência que ele tem? Então, para eu mostrar para vocês que tem, de alguma forma, interferência do delegado nesse sentido, e aí vem a importância do acompanhamento do profissional, do advogado em sede policial, no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, até mesmo no despacho. Por quê? Porque muitas das vezes o delegado pode entender de forma errada e ter uma visão diferente do advogado. Claro, isso aí não é nenhum problema, mas essa leitura errada, errônea da situação fática pode causar um prejuízo irreparável para o teu cliente. E eu vou trazer um caso para vocês que ocorreu aqui no nosso escritório, que foi a seguinte situação. Nosso cliente, 70 anos, foi convidado para uma festa e lá ele foi dar um beijo na aniversariante, uma criança de 4 anos. E o que aconteceu nessa festa? Ele foi acusado de estupro de vulnerável. A dinâmica foi a seguinte: ele foi dar um beijo na menina, ela virou o rosto e pegou na metade da boca dela. E aí a mãe, a avó, os pais, o pai foram para a delegacia e ligaram para a polícia e disseram que ele tentou estuprar a menina. E aí o que aconteceu? Chegou lá, o nosso cliente foi sem advogado, nós fomos acionados posteriormente, já no dia da audiência de custódia. Aí o que aconteceu? Chegando na delegacia, o delegado entendeu que aquela situação, mesmo com o depoimento de uma testemunha explicando tudo, uma versão diferente da fornecida pela mãe, o delegado entendeu que seria o caso de estupro de vulnerável. E na nossa visão, no máximo, forçando uma barra, sem ter nenhuma produção probatória, seria o artigo 215, que é a importunação sexual, que a pena mínima é de 1 ano e a máxima de 5. Então o que acontece? Nesse momento, o delegado, quando dá a tipificação do artigo 217-A, ele já mostra para o magistrado e para o membro do Ministério Público que o crime é grave, muito grave. E o magistrado, por sua vez, por não ter certeza do que realmente aconteceu, o que faz? Decide pela manutenção da prisão. E aí, até você provar, fica muito complicado de você tirar o teu cliente na hora, ainda mais com um crime desse. E tudo isso é ocasionado por quê? Por uma leitura errônea, errada da autoridade policial no momento da confecção do despacho da prisão em flagrante e o fato do nosso cliente estar sem advogado. Nós fomos acionados depois. Maicon, mas qual a interferência? A interferência, volto a dizer a vocês, no momento do despacho, do despacho da prisão em flagrante, ele diz, mesmo a testemunha narrando, que ele foi dar um beijo na menina, a menina virou o rosto e pegou um estalinho na boca da menina. E vai totalmente de encontro ao que reza o artigo 217-A. Depois vale a pena dar uma lida, vocês darem uma lida lá. Eu acho que vou até colocar aqui o artigo 217-A para vocês terem noção do que realmente trata o artigo. Não tem nada a ver com o que foi descrito pela testemunha. E aí o que aconteceu? O processo foi distribuído depois da audiência de custódia, bateu na vara, numa vara incompetente,
Aí nós pedimos a declaração de incompetência, o juiz aceitou, foi declarado incompetência, declinou, e nesse período levaram-se um mês. Depois que nós fizemos, depois de fazer o pedido de revogação da preventiva, que não pôde ser analisado pelaquela juíza, nós entramos com o habeas corpus. E o que aconteceu, em sede de liminar, o habeas corpus também foi denegada a ordem. Então aí vocês podem ver o tamanho do prejuízo à liberdade do nosso cliente. E o que aconteceu? Nós fornecemos a documentação no habeas corpus e só depois da análise do membro do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, pelo Procurador de Justiça, que foi dado um parecer favorável à concessão da ordem, em parte, dando a ele o direito de responder em liberdade com algumas aplicações do artigo 319, e hoje o nosso cliente se encontra em liberdade. Mas até a liberdade dele levaram-se 62 dias para ele ter a liberdade restabelecida. E esse é o prejuízo que se impõe a uma pessoa quando ela se depara com um delegado que às vezes pode estar mal intencionado ou então está despreparado. Aí ele emite um despacho desse e aí contamina todo o caminho até que seja provada a sua inocência em sede de processo, em sede de instrução. E é isso que eu queria debater com vocês. Espero que vocês tenham gostado e aceito sugestões, aceito o debate. Vou abrir os comentários aqui para que a gente possa trocar, se tiver alguma opinião diferente, mas esse é o caso. Simplesmente ele colocou artigo 217A e meu cliente ficou preso 62 dias. Valeu, pessoal? A defesa não para. Um abraço.